Amém. Esta semana, nós estávamos falando sobre a importância de convidar pessoas afastadas, e fui visitar algumas pessoas afastadas. Vocês também convidaram muitas pessoas afastadas, e com certeza você deve ter encontrado muita resistência por parte de algumas pessoas de poder voltar para a presença de Deus, de voltar para a igreja, de voltar àquela fé que um dia teve. Então, ontem à noite eu estava pedindo a Deus que Deus desse uma direção, que Deus falasse algo que pudesse ajudar essas pessoas a voltar, e também ajudar aquelas que um dia não percam a sua fé, como aconteceu já com muitas pessoas. Foi então que o Espírito Santo me fez lembrar de um personagem da Bíblia que não é muito conhecido, não é muito falado, mas que, a exemplo de muitas pessoas, teve um começo maravilhoso, mas um fim trágico. Começou muito bem na fé, mas terminou mal com Deus e completamente descrente. Foi o caso de Joabe. Veja só aí nesse primeiro versículo, em 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 4, o primeiro versículo que menciona o nome dele. Diz assim: partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus que habitavam naquela terra. Então disseram os moradores de Jebus a Davi: tu não entrarás aqui. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, e esta é a cidade de Davi. Porque disse Davi: qualquer que primeiro ferir os jebuseus, será chefe e comandante. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro e foi feito chefe. Assim habitou Davi na fortaleza, pelo que se chamou a cidade de Davi. Então, imagine você, vem aqui seu Francisco, por favor. Imagine que o obreiro Francisco seja Davi. Ele havia acabado de assumir o reino, e ainda não havia constituído um comandante para auxiliar. Ele era o rei e comandante ao mesmo tempo. Até que eles foram para conquistar essa cidade de Jebus, e lá ele encontrou uma resistência que não havia encontrado em nenhum outro lugar, porque aquela cidade estava fortemente protegida. Os jebuseus estavam fortemente armados e disseram bem claro para Davi: olha, aqui você não vai entrar. Então o que ele fez? Davi, decidido a conquistar aquela cidade, falou para os seus soldados: olha, nós vamos lá conquistar essa cidade, e qual que é um de vocês, o primeiro que chega lá comigo, eu vou colocar como comandante do exército. Foi então que, vem aqui seu Afonso, faz favor, foi então que surgiu Joabe, que até aquele dia era um soldado como qualquer outro, mas foi o homem valente, desse lado de cá, faz favor, o homem valente e determinado que chegou primeiro naquela cidade. Um homem de fibra, um homem corajoso, um homem destemido, e que tinha uma característica: era um admirador de quem? De Davi, que era o ungido de Deus. Não era um homem qualquer, foi um homem que aos 16 anos matou Golias. Era o homem que, quando voltava das batalhas, quando ele ainda era comandante do rei anterior, as mulheres cantavam, dizendo: o rei Saul matou seus 1000, mas Davi matou seus 10 milhares. Então Joabe tinha um respeito profundo, uma admiração profunda por Davi. Era o ungido de Deus, era o salmista que tinha uma comunhão com Deus. Era um exemplo para quem? Para Joabe. E a partir daquele momento, olhem para mim por favor, a partir daquele momento em que Joabe se tornou comandante do exército, ele já não admirava mais Davi de longe, porque agora ele passou a conviver com quem? Com Davi. Ele começou a conviver com Davi, passou a ser o braço direito de Davi, e até amigo pessoal, conselheiro do rei. Durante muitos anos foram assim. Então, o que aconteceu? Passado muito tempo,
Passado alguns anos, Davi já havia constituído o seu reino, conquistado muitas terras, vencido muitas batalhas ao lado de quem? De Joabe. Um dia, depois de vencer tantas lutas, ele pensou o seguinte: bom, eu já venci tantas guerras, tenho um comandante tão experiente, um exército tão capaz, quer saber? Eu vou ficar no palácio. Então ele mandou Joabe e os soldados para onde? Para a guerra, e ele mesmo ficou aonde? No palácio, descansando. E esse é o perigo de você dar um descanso para a sua fé. Você já encontrou muitas pessoas que disseram assim: olha, eu estou dando um tempo, e é aí que mora o perigo, porque enquanto Davi estava na guerra com seus soldados, não havia tempo para erros, para falhas, para pensamentos diabólicos. Mas no dia em que ele achou que já tinha feito o suficiente, foi aí que começou a ruína dele, foi ali que começou a queda dele. E um dia, enquanto Joabe e os soldados estavam na batalha, Davi estava passeando no terraço do palácio e avistou ao longe uma mulher bonita que estava se banhando. E foi ali, você já ouviu aquele ditado: mente vazia, oficina do diabo. Foi ali em que ele caiu a sua primeira tentação. Mandou trazer a mulher, se deitou com ela, mesmo sabendo que era esposa de um dos seus soldados, e a possuiu. Mais tarde, algumas semanas depois, a mulher chega na porta do palácio para falar com o rei e dá a notícia: estou grávida. Davi entrou em pânico. Agora ele estava numa saia justa, porque a mulher estava grávida e o marido estava onde? Na guerra. Como justificar aquilo? Então, o que ele fez? Mandou uma carta para Joabe, para que Joabe mandasse aquele soldado que se chamava Urias de volta para casa, para que assim ele se deitasse com a esposa e ficasse tudo justificado. Mas, para surpresa dele, o soldado, quando voltou, ouviu o rei parabenizando ele. Certamente o rei deve ter dito: olha, você foi premiado, afinal você vai descansar, vai para sua casa, fica com a sua esposa, você já lutou o suficiente, os nossos companheiros farão o resto. Mas, para surpresa de Davi, ele vira para o rei e disse: não, rei, eu não vou conseguir. Como eu posso me deitar com a minha esposa e para o conforto da minha casa, enquanto meus companheiros estão na batalha? E aí Davi: e agora? O que eu vou fazer? Mandou trazer o vinho. Traz vinho. Embebedou ele de vinho, pensando: agora embriagado, ele vai para casa. Mas ele se deitou na porta do palácio e mesmo embriagado, se recusou a ir para casa deitar com a esposa. Foi aí que, para consertar um erro, ele cometeu o quê? Porque quando a pessoa não está bem com Deus, ela vai fazendo um erro atrás do quê? Um erro atrás do outro. E olha só o que aconteceu. Podem ficar aqui, por favor, por enquanto. Olha só o que aconteceu. Leia aí o próximo versículo. Sucedeu que pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-a por mão de Urias, e escreveu na carta dizendo: ponde a Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de trás dele. O que está escrito aí? Para que seja ferido e morra. Olha só o que Davi fez. Mandou uma carta pelas mãos do próprio soldado, selada, para entregar a quem? A Joabe. Aí Joabe recebe aquela carta no meio da batalha, abre a carta e vê a mensagem do rei dizendo para que aquele homem que trazia aquela carta fosse colocada na frente da batalha, e quando tivesse o maior calor da batalha, quando a batalha tivesse mais difícil, ele tirava os outros soldados e deixava sozinho para que ele morresse. Aí eu pergunto para você, imagine a cabeça de quem? Joabe. Naqueles dias não havia Facebook para saber a vida dos outros. Então,
Joabe não fazia a menor ideia do que estava acontecendo aonde? No palácio. Vamos nos colocar, olhem para mim por favor, vamos nos colocar no lugar de Joabe. Imagine você estar no campo da batalha e recebe uma carta do rei, que você tanto admira, experiente, mais experiente de guerras do que você, uma carta dizendo: olha, pega o seu soldado, um dos seus soldados, e manda para casa descansar. Ele não entendeu o quê? Mas o rei sabe o que está fazendo, é o ungido do Senhor, é o rei de Israel. Então mandou o soldado para casa, mesmo sem saber porquê e nem para quê. Mais tarde recebe aquele soldado de volta, dizendo para que fosse colocado na frente do campo de batalha para que morresse. Um homem que já deu a vida dele para defender os soldados, agora estava o quê? Você já viu muita gente que um dia ganhou muitas almas e hoje está sendo usado pelo mal para o quê? Para afastá-los. Então o Joabe não entendeu o quê? Nada. Ficou com aquilo na cabeça. E como comandante, ele não poderia, sob pena de morte, ir contra uma ordem do rei. Ele foi obrigado, mesmo sem querer fazer, a colocar o seu soldado para morrer na batalha. Imagine como ficou a cabeça de quem? De Joabe. Aquela batalha toda, aquilo ficou incomodando ele. E você sabe, olhe para mim por favor, a guerra durava meses, às vezes até anos. Mais tarde, aquela batalha foi vencida. Joabe, juntamente com os demais soldados, volta para onde? Para Jerusalém. E quando ele chega na cidade, ele ouve a notícia de um casamento real. O rei marcou um casamento. E quando ele descobre o nome da esposa, quem era? Batseba, a viúva do soldado que ele colocou à frente da batalha. Aí ele começa a ligar uma coisa com outra. E agora? Como chegar na presença do rei mais uma vez e dizer: sim, senhor rei? Como olhar para o rei com os mesmos olhos que um dia ele olhou? Como poder chegar diante daquele homem mais uma vez e dizer: estou aqui diante do ungido do Senhor? A partir daquele momento, os olhos de Joabe para Davi nunca mais foram os mesmos. É como se aquela lâmpada que havia nos olhos dele tivesse se apagado. O coração se sujou. E a partir dali, nunca mais Joabe foi o mesmo homem. De repente você se pergunta: mas pastor, o que o senhor acha que ele deveria fazer? Concordar com os erros de Davi? Ser conivente com os erros dele? Certamente não, porque nem Deus fez isso. Deus não foi conivente com o erro de Davi. Davi gemeu, Davi pagou o preço. Mas o que Deus esperava é que Joabe não deixasse que os erros do rei o fizesse estar mal como ele passou a estar. A gota d'água foi quando, depois de muito tempo, Davi resolveu contar o número dos soldados que existiam. Algo que Deus já havia condenado, algo que Deus já havia dito que não deveria ser feito, porque Deus nunca quis que Davi e rei algum contasse com o número de soldados que tinha. Por isso Deus nunca permitiu que fosse feito um censo, que contasse quantos soldados existia, para que o rei não se apoiasse no que tinha, ao invés de apoiar-se em quem? Em Deus. Mas quando a pessoa não está bem, ela ouve a Deus. E o que aconteceu no versículo seguinte, diz assim: então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Então disse Davi a Joabe e aos chefes do povo: ide e levantai o censo de Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a apuração para que eu saiba o número. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes tanto quanto é agora. Aos olhos do rei meu senhor o vejam.
Mas por que deseja o rei, meu senhor, este negócio? Ou seja, olhem para mim, por favor. Joabe estava tentando impedir que Davi fizesse mais uma besteira. Joabe estava tentando evitar mais um erro, porque ele agora já sabia que aquela ideia não era a ideia de uma pessoa que estava bem com quem? Com Deus. Mas mesmo assim, o que aconteceu aí no versículo? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os capitães do exército. Joabe, pois, saiu com os capitães do exército da presença do rei para enumerar o povo de Israel. A consequência desse erro foi que houve uma praga por causa deste erro, e uma praga que levou a vida de 70.000 soldados. Agora, como é que devia estar a cabeça de Joabe? Ele que já não conseguia digerir os erros do passado, agora, mais uma vez, com certeza ele pensou: por quê? Por que que o rei não me ouviu? Por que que ele não me atendeu? Por que que o rei fez isso? E olhem para mim, por favor. A partir dali, a ruína desse homem que começou tão bem, tão na fé, com uma pureza nos seus olhos, no seu coração, começou a ir por água abaixo. Davi, por outro lado, enquanto Joabe ia por ladeira abaixo, Davi ia ladeira o quê? Acima. Porque após ver a morte daqueles soldados, a angústia, a aflição de Davi por causa dos seus erros se tornou tão grande que ele começou a buscar o arrependimento. Se você ler o livro de Salmos, existem vários salmos em que ele mostra a aflição, a angústia dele, pelo medo de Deus tirar a presença dele da sua vida, a angústia que ele sofria por causa dos erros, da sua consciência pesada por tudo que ele havia feito. Então ele gemeu. Aquele filho que aquela mulher teve, morreu. O seu filho mais velho se revoltou contra ele, se tornou o seu pior inimigo, que acabou falecendo, morrendo, numa batalha contra o próprio pai. O outro filho do meio violou a filha, a própria irmã. Um inferno se levantou contra Davi, porque Deus perdoa o pecador, mas não inocenta o culpado. Deus até o recebeu novamente em seus braços, mas não pôde evitar que ele colhesse aquilo que ele mesmo plantou. Mas com muito sofrimento, ele foi saindo do fundo do poço do pecado, de volta para a comunhão com Deus que um dia ele teve. Ou seja, ele conseguiu se consertar, conseguiu se restabelecer. Você vê lá no Salmo, ele dizendo: ó Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Ele se humilhou, ele suplicou. Olhe para mim, por favor. Ele gemeu, mas conseguiu voltar à fé, conseguiu voltar à comunhão com Deus que um dia ele havia perdido. Por outro lado, o que aconteceu com Joabe foi o efeito contrário. Agora era um homem completamente incrédulo, completamente com o coração sujo, olhos sujos, nunca mais foi o mesmo. Aí, só para concluir, preste atenção, por favor. Diz a Bíblia que Davi teve um outro filho com aquela esposa, que se tornou o amor da vida dele, que mais tarde foi aceito pelo povo, e que Deus, numa atitude de misericórdia, afinal ele já havia perdido um filho com aquela mulher, Deus resolveu escolher Salomão, o segundo filho com aquela mulher, para se tornar o rei de Israel. Isso com certeza chegou aos ouvidos de quem? De Joabe. Com certeza, como seu comandante, Davi teve que chegar até Joabe e dizer: Joabe, Deus escolheu, Deus me disse que escolheu Salomão para ficar no meu lugar. Mas e agora? Como que ele poderia aceitar? Porque afinal ele sabia que aquele Salomão, aquele filho,
era fruto de um relacionamento que ele bem sabia como começou. E como acreditar que realmente era Deus que estava falando com ele? Como agora poder acreditar que realmente aquela era uma direção de Deus? Ou será que ele não pensava assim, será que é Deus mesmo que está falando com ele? Olhe para mim, por favor. Será que ele também não perguntava para si mesmo, será que foi Deus mesmo? Que Deus que nada. Há muito tempo que eu sei que ele não está bem. Porque quando a pessoa, ela já está com os olhos sujos, um coração sujo, ela não acredita mais na recuperação do ser humano. Ele não entendia, pessoal, que aquele homem que estava agora diante dele não era mais o mesmo homem. Ele não conseguia entender que Davi havia se reconciliado com Deus. Para ele, Davi ainda era o assassino. Para ele, e quando a pessoa não está bem, ela julga, ela condena, ela faz o papel de Deus. Quer fazer o papel de quem? De Deus. Ele não entendia. Ele não entendia que esse homem aqui agora já havia sido perdoado, aceito por Deus, mas ele mesmo ainda não havia o quê? Perdoado. Então, o que ele fez? Olhe para mim, por favor. Ele se levantou uma rebelião para tentar impedir que Salomão assumisse o lugar do rei. Olhe para mim, por favor. O que humanamente falando, ele até tinha razão. Porque quem por direito tinha de assumir o reinado era o filho mais velho, Absalão, ou o segundo, Adonias. Humanamente falando, ele tinha razão. Mas quem era ele para contrariar um desígnio de Deus? Uma coisa que havia sido Deus quem havia determinado. Sim ou não? Mas, infelizmente, ele já não tinha mais a mesma visão de antes. Então ele se levantou contra o Salomão, tentou um complô para impedir que Salomão reinasse no lugar de Davi, e como não conseguiu, e não tinha outro jeito, quando Salomão assumiu, teve que então matar aqueles que lhe opuseram contra o seu reinado. Veja só, aí no versículo final. Muito obrigado, Brejo. Chegou a notícia a Joabe. Que notícia? A notícia que o rei havia assumido e que estava vindo contra ele. Chegou a notícia até Joabe, porque, leia aí, Joabe tinha se desviado seguindo Adonias, ainda que não tinha se desviado seguindo Absalão. E Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor, apegou-se às pontas do altar, e disseram o rei a Salomão que Joabe tinha fugido para o tabernáculo do Senhor, e eis que está junto ao altar. Então Salomão enviou a Benaia, filho de Joiada, dizendo: vai, arremete sobre ele. E subiu Benaia, filho de Joiada, e arremeteu contra ele e o matou, e foi sepultado em sua casa no deserto. Olha só que fim trágico. Morreu dentro do tabernáculo, mas com o coração sujo. Como há pessoas que muitas vezes estão dentro da igreja, mas já não são mais as mesmas, já não vê mais a mesma pureza que vinha antes, já não tem mais os mesmos bons olhos que tinha antes, já não consegue mais ter a mesma força, a mesma fé, o mesmo temor que tinha antes. O rei morreu salvo, morreu com Deus, e Joabe morreu desviado. Então, por que Deus nos está falando isso hoje? Porque na nossa caminhada, pessoal, olhe para mim para que eu possa concluir. Na nossa jornada de fé, você vai encontrar bons e maus exemplos. Não há em toda a história bíblica um momento em que não houve quem caísse em tentação, em que não perdesse a sua fé. É como aquela maratona. Você vê um monte de atletas ali, vestidos a rigor, dispostos a cruzar a linha de chegada, mas passadas algumas horas, poucos são os que conseguem chegar até lá. Muitos param no meio do caminho. E assim somos nós. Nos anos em que eu estou na presença de Deus, já vi muitos cair em tentação, já vi muitos maus exemplos, mas eu só estou aqui hoje porque, como disse o apóstolo Paulo, eu tenho olhado firmemente para o autor e consumador da minha fé.
E até nos maus exemplos que surgem pelo meio do caminho, eu procuro extrair lições para aprender. Porque eu não posso justificar a minha queda com a queda dos outros. Davi caiu e Joabe caiu junto. Mas quando Davi se levantou, Joabe não se levantou. Então eu não posso estar com a minha fé apoiada em ninguém, porque se ela cair, eu caio junto. Eu não posso estar apoiando a minha fé em ninguém. A minha fé tem que estar apoiada no autor e consumador da minha fé, que é Jesus, que é o único que eu vou encontrar perfeição. Você vai encontrar falhas, como Joabe encontrou quando passou a viver junto de Davi. Você não vai encontrar perfeição em ninguém, nem em si próprio. Por isso, se você quer olhar para alguém, olhe para aquele que é perfeito e mantenha a sua fé. Amém? Isso serve para você que está voltando agora, que de repente aconteceu com você o que aconteceu com Joabe. Serve para você que, embora não tenha se desviado como Joabe se desviou, mas você reconhece que mesmo estando dentro da igreja, você já não é mais o mesmo. Há muito tempo que você não é mais o mesmo. Há muito tempo que as suas orações, seu temor, até a sua fé não é mais a mesma. Deus quer restaurar você. Houve chance para Davi e há chance para você. Se Deus teve misericórdia de um homem que matou, um homem que fez o que Davi fez, e ele teve chance, porque se humilhou, se arrependeu, por que não haveria haver chance para você? Por pior que tenha sido o seu erro, se você se humilhar diante de Deus, Ele vai restaurar a sua fé, o seu temor, a sua comunhão. Amém? Fiquem de pé, por favor.